É uma decisão muito importante. Na prática, a partir de agora, em se confirmando o envolvimento por ação ou omissão de proprietários rurais em incêndios dolosos ou desmatamentos ilegais, o dono da terra perde a terra. Essa terra será transferida para a União, tal como já acontece, por exemplo... Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto aí, você viu na descrição, aí até o jornalista falou também, decisão do STF. Já começa errado, tá? Infelizmente, o Brasil aí, né, no que diz respeito em matéria jurídica, apresentando uma característica muito peculiar, muito prejudicial, que é a insegurança jurídica em temas tão relevantes, né? Estamos aí, né, no caso aí da matéria, tratar da propriedade particular, né, a propriedade que é protegida pela Constituição Federal, então aí a gente já consegue visualizar o grau de relevância que o legislador pátrio deu à propriedade, né, como sendo aí de fato uma garantia e sendo objeto aí a possibilidade de desapropriação, sendo objeto por meio de uma decisão do STF. E aqui eu não estou falando de política, tá? Não estou falando se foi ministro A, ministro B, foi uma decisão do ministro Flávio Dino, mas o que eu quero deixar claro nesse primeiro momento? A insegurança jurídica, uma matéria tão importante, né, a desapropriação da propriedade, né, a possibilidade, ela teria que ser tratada no âmbito do Congresso Nacional, né, para vir como força de lei, para ter segurança jurídica. Ah, Rafael, mas o Congresso é moroso. Não interessa, não interessa, tá? Nós não podemos vulnerabilizar, eu entendo que não é possível vulnerabilizar o produtor rural com uma decisão dessa, né, vindo do STF. E aqui, repito, não estou falando de política, mas é uma questão de segurança jurídica, de discussão, de ver os efeitos, né, ouvir a sociedade civil que está organizada em volta da temática. Isso aí para mim não muda, você tá ok? Entende? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero destacar é uma decisão relevante, sim, como o jornalista falou aí, tá ok? Mas foi feita da forma errada, para ter segurança jurídica, para ter aplicabilidade de uma forma que realmente, né, atenda à necessidade social, ambiental em primeiro lugar. Isso tem que se passar pelo Congresso, tá? Então já começa por aí errado, né? Já sou contra pela forma como foi feito, isso vulnerabiliza muito o produtor rural. Vamos continuar aí, eu já coloco um segundo ponto aí que eu quero falar. Em relação a quem plante drogas ilícitas no Brasil, maconha, abre-se um processo para desapropriação. O proprietário perde o direito à terra. Isso tem uma... Realmente, é desse jeito, né? Uma vez comprovado, vai ter todo o processo criminal ali, ele sendo condenado, transitado em julgado, depois de ser oferecido a ampla defesa ou contraditório, aí sim abre-se um processo de desapropriação. E isso não ficou claro, né, na decisão do ministro Flávio Dino. Né? Fala-se em comprovada responsabilidade, mas quem que vai comprovar essa responsabilidade? Né? Qual comprovação vai ser suficiente para realizar a desapropriação? É a canetada ali do agente fiscal do IBAMA, do órgão ambiental estadual, do ICMBio? Entende como isso vulnerabiliza muito? A decisão não trata de forma pormenorizada essas questões. Será que primeiro vai ter todo o devido processo legal, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial? E aí, em que grau esse comprovada participação, né, do produtor rural vai ser possível ensejar aí a desapropriação? Então não fala nada. Então, mais uma vez, uma marca aí da insegurança jurídica, que é um tema tão relevante, passar a ter aplicabilidade por meio de decisão judicial. Vamos continuar vendo aí. Um efeito bombástico em relação a proprietários rurais criminosos que não seguem a lei. Quando o assunto é desmatamento, qual é a lei? A lei é o Código Florestal, de 2012. Permite o desmatamento. É bom dizer. Dependendo do bioma onde essa propriedade esteja inserida, você vai ter um percentual da propriedade que precisa ser preservado. A outra parte
que nos termos da lei não precisa. Pessoal, aqui o jornalista está falando, né, o que quem está no meio já sabe, que é com relação à reserva, às APPs que precisam ser mantidas a depender do bioma. Precisa ser preservado, então a gente está falando das métricas em relação à beira de rio, topo de morro, área de nascente. Você tem lá as regras da intocabilidade de uma parte da propriedade. A outra parte pode haver supressão vegetal, respeitando-se os termos do Código Florestal. E uma regra, por exemplo, que no Brasil é solenemente desrespeitada, e o ministro Flávio Dino cobra das autoridades o cumprimento da lei, que é o Cadastro Ambiental Rural. Pessoal, e aqui um ponto importante que eu sempre converso no dia a dia, né? A maioria esmagadora das autuações ambientais, né, embora não guarde relação com a temática inicial, mas só para fazer a ressalva, né, a maioria das autuações ambientais, elas ocorrem em área passiva, área que pode desmatar. Acontece que, na maioria das vezes, o produtor rural não tem a licença do órgão ambiental para realizar o desmate. Então, aqui aproveitando esse trecho aqui da notícia para deixar isso bem claro, é algo que eu converso muito, né, no dia a dia aqui, e também coloco nas nossas redes sociais aqui, a importância de recorrer ao órgão para pedir a licença e assim evitar a multa, porque a maioria lê do artigo 52, artigo 50, é desmatar a área passiva, vírgula, sem licença ambiental. Então, o produtor rural, fique atento com isso daí, tá? Que é um documento que afere exatamente em que situação encontra-se a propriedade, qual é a parte passível de desmatamento, qual é a parte que não pode desmatar. Apenas 3% das propriedades rurais no Brasil tiveram o CAR revisto. Então nós estamos assim vivendo num país... E aqui um ponto importante também, né? Ele dá esse dado aí de 3%, eu desconheço, mas vou usar a fala do jornalista, 3% é o do CAR, deduzo que seja, e até pelo dia a dia a gente consegue vislumbrar essa possibilidade, né? 3% de CARs analisados, e aqui uma questão é certa, a morosidade dos órgãos ambientais para analisar o CAR. Né? A maioria esmagadora dos produtores rurais já realizaram o cadastro ambiental rural, tá? Qualquer mapa dos estados aí que você entrar, né, que a gente entra, é possível vislumbrar uma enorme quantidade de CARs protocolados. Agora, os órgãos ambientais, isso daí está claro, não conseguem analisar todos em tempo hábil. Nós temos aí situações de CARs parados, aguardando a análise do órgão ambiental há 4, 5 anos, tranquilamente. Não precisa fazer um esforço muito grande para encontrar CARs com essa característica. Tá? Então, assim, do jeito que o jornalista colocou isso, somente 3% parece que o produtor rural não fez a parte dele. O produtor rural fez a parte dele, sim. Tá? Ele realizou o cadastro, está lá pendente de análise da SEM, do órgão ambiental, né, das secretarias aí de meio ambiente. Então, só deixar isso bem claro, que do jeito que ele coloca aí, parece que o produtor rural não fez a parte dele, mas o produtor rural faz sim, e a maioria esmagadora está aguardando a análise do órgão ambiental. Onde muitos proprietários rurais estão fora do radar da legalidade. Além de estabelecer essa nova regra da desapropriação para quem estiver envolvido. Eu vou discordar aqui do jornalista mais uma vez, porque não estão fora, não. Uma vez que é realizado o cadastro, que, repito, a maioria esmagadora dos produtores rurais já realizaram o CAR, né, ele já está ali passível de receber uma multa ambiental, ele já existe para o órgão ambiental. Né? Identificado, CPF, localização, né? A vegetação que ele né, apresenta ali no meio do cadastro ambiental rural. Então isso não tem que se falar, vou discordar do jornalista aí porque não está fora não, tá ok? A maioria já tem o cadastro ambiental rural protocolado. Agora o que não se pode confundir é o protocolo do CAR com a análise por parte do órgão ambiental. Pessoal, tá aí, esse é o meu posicionamento acerca dessa notícia. Não vou entrar no mérito aqui
porque o que me chama mais atenção é a forma equivocada que foi feito. Isso aí vulnerabiliza o produtor rural como um todo, vulnerabiliza a própria máquina, que não sabe, né, o poder público de como aplicar isso daí, né, deixa muitas lacunas, isso vai sobrecarregar o judiciário com discussões, né, acerca dessa matéria. Então, eu vejo aí que, mais uma vez, o Brasil dando prova da sua insegurança jurídica, né, em matérias tão importantes. Um forte abraço, vamos que vamos!